Vamos de minuto tributário número 11. Estamos começando nesta manhã do dia 8 de junho de 2021. Mais um minuto tributário para vocês, trazendo as notícias de sexta-feira até esta terça do direito tributário que vem ocorrendo aí no nosso dia a dia, tá bom? A primeira notícia que eu separei para vocês é muito atinente a uma notícia que eu já trouxe no minuto tributário no anterior, de número 10, que publicamos ali sexta-feira passada, excepcionalmente, que é justamente no sentido que o STJ paralisa processos de distribuidores e varejistas sobre crédito de PIS/COFINS. Esse processo em específico, a gente já falou sobre ele, mas vou trazer só um remember aqui para vocês, que tratava do creditamento dos produtos que são revendidos à alíquota zero por serem considerados monofásicos, tá? Para quem não sabe, no minuto número 10, a gente falou sobre creditamento PIS/COFINS, falou sobre produtos monofásicos e explicamos a tese, em resumo, basicamente naquele minuto tributário. Aqui, passando mais rápido, eu trouxe para vocês a notícia, no minuto tributário 10 também, de que na primeira sessão, em abril deste ano, julgou um embargo de divergência justamente no sentido desfavorável aos contribuintes, que foi muito negativo, tá? A primeira turma tinha um posicionamento positivo, 3 votos a 2. A segunda turma era unânime, contrário, mas esperava-se ali que, pelo voto da ministra Regina Helena Costa, que se deu na mudança de paradigma na primeira turma e que passou a ser favorável aos contribuintes, que esse voto ali pudesse surtir algum efeito na primeira sessão. Primeira sessão que é composta justamente pelas duas turmas ali do STJ que julgam a matéria tributária, matéria de direito público em geral, e que julgaram desfavoravelmente, não aderindo ao voto da ministra Regina Helena Costa. Lembrando que atualmente o ministro Napoleão também se aposentou e que pode ser um voto que era negativo a menos aí nesse recurso repetitivo. E aí, naquela situação, no minuto 10, eu falei para vocês que talvez seja o norte, que o processo em rito repetitivo seja levado, né? Assim, se a gente tem um precedente da primeira sessão que já é negativo, 7 votos a 2 contrários, significa que muito possivelmente o direito do contribuinte aí não é muito bom, mas se me perguntam se ainda vale a pena arriscar nesta tese, eu ainda digo que sim, tá? Vale a pena arriscar por uma questão de modulação dos efeitos, que às vezes a gente se depara com isso, e também por uma questão de que é um risco muito barato, né? Via de regra, se impetra mandado de segurança, sucumbência zero, enfim. No mais, a questão dos honorários é tudo uma questão de negociação com o cliente, tá? Mas a notícia que eu trouxe para vocês aqui é justamente que o STJ, nesse processo, que é o RESP de número 1.894.741 do Rio Grande do Sul, o STJ determinou o sobrestamento nacional, tá? Essa notícia é atual, decisão recente também, de sobrestamento em todo o órgão do judiciário. Todos os processos, primeira, segunda, terceira instância desse STJ, né, estarão sobrestados, aguardando aí o julgamento do recurso paradigma, que é justamente esse aqui que está abaixo, tá? Segunda notícia que eu trago para vocês é que o STF vai retomar o julgamento ali das heranças, né, da tributação da herança pelo ITCMD, tá bom? Março de 2021, o STF julgou inconstitucional a cobrança de ITCMD, que é o imposto que incide por causas-morte, por doação, quando se tem um bem, principalmente no caso do causa-morte, no exterior. Esse bem estando no exterior, o STF disse que era inconstitucional a cobrança por não ter lei complementar, de acordo com o artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que era inconstitucional essa cobrança. Inclusive, os próprios ministros aí fizeram um apelo para que houvesse, o legislativo se movimentasse para publicar uma lei complementar que dispusesse sobre todos esses temas e que, inclusive, pudesse passar a ter essa cobrança, tá bom? A referente aos bens que hoje se encontram no exterior. O ponto, o RE que a gente está tratando é 851108, tá bom? De São Paulo. E o grande debate nessa questão é justamente o quão grande ou quão restritiva foi a modulação dos efeitos quando do julgamento originário. O processo foi julgado em março de 2021 e estava de um lado um contribuinte, do outro lado o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo ele alegou em embargo de declaração, justamente tentando que houvesse ali um viés modificativo no julgamento da tese ali que fixou a modulação dos efeitos, dado o rombo que vai ter aos cofres públicos do Estado de São Paulo, que é por volta de 2 bilhões de reais, tá bom?
o Estado de São Paulo ele traz essa questão numérica aí para tentar convencer os ministros de voltarem atrás, o que não é muito comum no STF e que me parece que não vai ocorrer. Tá? Salvo engano, neste processo teve pedido de vistas do ministro Barroso e deve estar voltando aí nesta semana. Tá bom? O fato é que, no julgamento, o ministro, o relator, que era Dias Toffoli, ele fixou a tese e na questão da modulação dos efeitos, a tese foi justamente inconstitucional a cobrança de TCMD de bens que estão no exterior. O ponto que pega é essa questão, essa tese firmada aqui da modulação dos efeitos, que Dias Toffoli aderiu ao posicionamento do ministro Barroso. E aí ele fixou a seguinte tese: proponho a atribuição à decisão de eficácia ex nunc a contar da publicação do acordo em questão. Ele está dizendo o quê? Olha, essa minha decisão, essa nossa decisão do colegiado, ela vale de agora em diante, daqui para frente. A norma passou a ser inconstitucional a partir de agora, ressalvando as ações judiciais que estão pendentes de conclusão no judiciário até o presente momento. Tá? Um ponto interessante que eu gosto de trazer para vocês é que em outros minutos tributários, se não me engano, de 5 e número 6, a gente falou muito da questão da modulação da exclusão do CMS das bases do PIS e da COFINS. A gente viu ali que a modulação ela se deu da data do julgamento originário da exclusão do CMS. Neste caso, eu chamo a atenção para vocês que foi 2 pesos e 2 medidas. A data da modulação dos efeitos foi justamente da publicação do acordo. No caso da exclusão do CMS das bases do PIS e da COFINS, se fosse da publicação do acordo, lembrando, seria ali por volta de 7 meses a mais ali de processos que estariam resguardados ali da modulação dos efeitos e conseguiriam recuperar os últimos 5 anos. Tá? Mas o fato é que, neste julgamento, essa tese fixada se resguardou o direito de 2 situações específicas. A primeira são ações que discutem qual o Estado que vai realizar a cobrança do ITCMD. Tá? São aquelas situações que há discussões, o contribuinte entra com a ação judicial e pergunta ao judiciário, deixa os estados ali discutirem qual é o responsável, qual é o competente para a cobrança do ITCMD. E o STF também disse que era inconstitucional, que valia, que estava resguardada justamente desse efeito, dessa modulação dos efeitos, melhor dizendo, as ações que discutiam a validade da cobrança do imposto que não tiveram o pagamento do imposto anteriormente. Tá? Ponto interessante, o contribuinte embargou justamente nessa situação que está sendo levada a julgamento, dizendo, olha, primeiro ponto que eu chamo a atenção é o conectivo I entre o número 1 e 2. Será que você está querendo juntar a situação em que o contribuinte propôs a ação para discutir qual ente era competente, não pagou o imposto e tratava da validade da cobrança? É um requisito cumulativo ou é um requisito que não se acumula? O 1 e o 2 poderiam estar sendo discutidos de maneira separada. Vejamos aqui que a própria tese também, e o contribuinte tratou isso nos embargos de declaração dele, a própria tese não fixou a questão que o contribuinte tenha a validade, que discutia a validade da cobrança com o pagamento do imposto, fazendo pedido de restituição, né? Porque pode ter sido, o contribuinte pode ter impetrado eventual mandado de segurança, o contribuinte pode ter entrado com ação de repetição do indébito, querendo não pagar o imposto. Justamente os contribuintes embargaram isso nesse lien case para dizer, olha, você está tratando com 2 pesos e 2 medidas o contribuinte que não pagou do contribuinte que pagou. Veja bem, você está beneficiando aquele contribuinte inadimplente. E aí, por obscuridade, os contribuintes também, nesse caso específico, nesse recurso paradigma, embargaram para que o STF esclarecesse este ponto. E o outro ponto que me parece que foi embargado também, e aí por parte do Estado de São Paulo, na situação, foi de que, querendo modificar essa questão do julgamento como um todo, né, quer que se aplique modulação dos efeitos com efeito ex nunc daqui para frente e que não resguardasse o direito de nenhuma ação. São Paulo, nos seus embargos de declaração, traz números ali, que são aqueles 2 bilhões que são sugeridos de rombos ao cofre público do Estado de São Paulo e que isso geraria um déficit muito grande. Tá? Só uma família tem não sei quantos milhões de débito ali que pode ser afetado com essa modulação dos efeitos, e ele pede para que haja reversão, que não é muito comum no STF. Né? Sendo bem sincero, me parece que o STF ali vai seguir, vai manter o entendimento neste ponto, mas os 2 contribuintes embargaram, justamente como eu falei, até o Estado de São Paulo embargou nesse sentido, para entender se o requisito número 1 é cumulativo com o requisito número 2,
E neste ponto eu chamo também a atenção que esse voto é do ministro Barroso, que foi aderido pelo ministro Dias Toffoli em integralidade quando se tratou da modulação dos efeitos, e a tese específica foi essa, aderida por Barroso, que foi justamente ele fazendo um apelo ao Poder Legislativo para que suprisse a omissão legal de não ter uma lei complementar e que essa lei complementar passasse a disciplinar essa questão de tributação de herança no exterior, tá? Herança, enfim, para fins de incidência do ITCMD, tá bom? Outro ponto importante que a gente traz para vocês é que o STJ não permite trocar depósito judicial em dinheiro por seguro garantia. Já era um norte que a gente vinha vendo em outros casos. Aqui é uma notícia que a gente trouxe, quer dizer, que eu não trouxe para vocês, mas que saiu, foi publicada em 2020, dizendo que os contribuintes passaram, em decorrência da Covid, passar a querer substituir, a fundamentar isso para o judiciário, os depósitos em espécie que tinham lá de tributos, evidente, que estavam sendo discutidos judicialmente, aqueles famosos depósitos judiciais de tributos, por exemplo, da exclusão do ICMS, das bases do PIS e da COFINS, dentre outras discussões tributárias que existem, que o contribuinte pode realizar esse depósito e não vir a ser cobrado pela quantia que está depositada, tá? Porque para todos os fins essa quantia suspende a exigibilidade do crédito tributário. Os contribuintes queriam levantar essas quantias para ter fluxo de caixa e pagar seus funcionários, os tributos em dia, tudo. E aí, essa discussão, desde a pandemia, desde o pipoco da pandemia, que foi em março de 2020, passou a ser levada ao judiciário. Alguns juízes em primeira instância e segunda instância passaram a aderir, porém o STJ, por algum tempo, passou a dizer que o depósito judicial tributário não pode ser modificado, não pode ser substituído, melhor dizendo, pelo seguro garantia, porque aqui não se trata de uma penhora, aqui se trata de uma decisão, possivelmente judicial, algo que transitou em julgado, está em vias de transitar em julgado, e que a discussão é subjacente ao débito em si, e que se tem uma preferência, como a gente observa também em algumas garantias em embargos de execução, qualquer coisa do tipo, uma preferência na ordem da forma de você ter o adimplemento do crédito tributário. A preferência, segundo o Código de Processo Civil, seria a quantia em espécie, e ele faz a leitura do dispositivo legal do Código de Processo Civil, que me fugiu à mente, de que haveria uma ordem de preferência, que a prioridade seria a satisfação do crédito por meio de quantia depositada judicialmente, e que não poderia haver essa troca pura e simples pelo livre desejo, a vontade de adimplir, por exemplo, uma folha do contribuinte, o que tem o meu entendimento, talvez de maneira contrária, mas compreendendo aí toda a discussão que é levada ao judiciário com todo respeito. Aqui é um ponto que eu trago para vocês, que essa notícia também é nova e é algo que no ano passado entrou muito em voga e muitos contribuintes passaram a tentar discutir isso, inclusive conseguiram, tá? Juntaram seguros no judiciário, conseguiram liminares ou conseguiram acordos em segunda instância, mas essa notícia diz justamente que um determinado acordo que era favorável aos contribuintes foi revertido numa das turmas do STJ, tá? E que certamente agora o fisco virá atrás da quantia que foi levantada. Não sei se irá satisfazer, mas irá atrás pedindo que seja trocada o seguro garantia, que eventualmente o contribuinte esteja cobertado por ele, pela quantia em espécie. E aí vai ter certamente bloqueio judicial e etc. e tal. Pode ocorrer, tá bom? Vamos em frente. Última notícia do dia sobre creditamento PIS/COFINS. Como a gente já falou no minuto tributário anterior, toda vez que a gente falar creditamento do PIS/COFINS, sempre pense que a maioria das empresas que se creditam são aquelas que são optantes do lucro real, porque as empresas do lucro real, elas obrigatoriamente recolhem o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo. Por sua vez, tomam crédito de PIS e da COFINS dos gastos com os produtos adquiridos, dentre eles os insumos, os adquiridos para revenda, os serviços tomados, tá? Dentre ele, para as indústrias e as prestadoras de serviços, os insumos. E aqui é um típico caso de uma empresa que realiza ali a produção, a industrialização de produtos que são agropecuários, produtos que são voltados à produção de álcool, etc. e tal, que o CARF decidiu em favor dela, tornando possível o creditamento dos gastos com armazenamento, tá bom? Por que eu trago isso? Porque essa questão de insumos PIS/COFINS muito foi discutida no STJ no ano de 2017. Os contribuintes tiveram uma decisão favorável,
justamente que insumo para indústrias, prestadores de serviço, aquele bem, aquilo que é essencial e relevante para a atividade produtiva ou para a prestação de serviço, obviamente, tá bom? E que hoje existe um grau abstrato dos conceitos mesmo de essencialidade e de relevância, tá? Embora o STJ tenha sido um pouco categórico quanto à definição específica de cada um. Porém, o fisco, a Receita Federal, por meio da parecer normativo número 5 de 2018, ou 5 de 2018, se não me engano, esse parecer normativo, ela expôs o entendimento dela. E que, neste caso, imagine uma indústria que ela armazenou os produtos acabados dela posterior à produção. Pelo parecer normativo da Receita, este item, de acordo com a decisão do STJ, não estaria sendo aplicado. Ou seja, se há algo que não está, segundo o parecer normativo número 5 de 2018, se há algo que não está essencialmente voltado à atividade produtiva, que é posterior, que já trata de um armazenamento de um produto acabado, esse algo não gera crédito, tá? De acordo com a Receita Federal. Porém, este entendimento não prevaleceu no CARF. Volto a dizer que o CARF é a segunda instância da Receita Federal, votada ali, composta, melhor dizendo, por 50% de contribuintes, 50% de representantes do fisco e 50% de representantes dos contribuintes, e que 50% também é um modo de dizer, tá? Um modo fácil de dizer, mas e que decidem essas causas tributárias. O CARF não tem mais hoje voto de qualidade em lavraturas de autos de infração, e neste caso específico era uma lavratura de auto de infração, e foi pelo voto justamente desempatando em favor do contribuinte pelo empate, tá bom? Ali não formou-se a maioria em favor de nenhum dos dois, o empate foi favorável aos contribuintes e os contribuintes sagraram-se vencedores, podendo tomar crédito ali dos gastos com o armazenamento de produtos acabados. Lembrando que os contribuintes também discutiram outros insumos, tá? Como os insumos que tratam ali de embalagens para transporte, etc. e tal, e que foram admitidos como crédito também, tá? Que é justamente, eles dizem, os créditos referentes ao arrendamento das terras, esse é o primeiro ponto, e a embalagem de transporte, quando se trata de pallet, tá bom? E ele faz a separação, ele diz que a capa, ou no caso do Big Bag, que seria uma capa grande, digamos assim, a tradução literal, não seria possível o crédito. Então a gente sempre tem que estar atento a essas decisões levadas no âmbito do CARF, porque elas são extremamente utilizadas para fins de planejamento tributário, principalmente a decisão de Câmara Superior, porque a decisão de Câmara Superior, ela forma precedente, esses precedentes, por vezes, eles podem virar vinculantes quando são sumulados, vinculantes, porque uma súmula ela se aplica aos auditores da Receita Federal como uma norma, ela passa a valer e os auditores têm que respeitar. Se os auditores têm que respeitar, é porque o grau e o nível e a chance de autuação fiscal sobre determinada matéria é muito menor, tá? Ou quase nula, até essa norma permanecer vigente, tá bom? São essas notícias, pessoal, que a gente gostaria de trazer para vocês.